Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que o poder do Espírito Santo de Deus alcance a sua vida agora. Amém? Eu sou o professor Roberto Herculano, faço parte aqui da equipe de ensino do pastor Ademir Pereira. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de teologia, do curso livre de teologia da Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim, né? Hoje nós iremos estudar a aula de número 46, né? Ainda dando continuidade ao nosso assunto de dízimos e ofertas, ok? Então hoje nós iremos estudar a aula número 46, que fala sobre maldição e bênção. Mas antes eu quero deixar aqui alguns avisos, alguns esclarecimentos para todos vocês, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora, se inscreva, ative aí o sininho de todas as notificações, dê o seu like, dê o seu joinha, porque isto é muito importante para o nosso trabalho, ok? Então você que ainda não é inscrito, se inscreva. Então nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, mas antes eu gosto de fazer essa recomendação aqui que é muito importante. Sempre que você for estudar a palavra de Deus, certo? Você tenha em mente, você tenha consigo a palavra de Deus, ok? A Bíblia. Eu estou aqui com a minha e também estou de posse da minha apostila. Se você não tem ainda essa apostila da aula de hoje, você manda aí uma mensagem para este número que está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo, que nós enviaremos gratuitamente para você, ok? O curso de teologia da Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim é inteiramente grátis, como eu falei inicialmente. Isso mesmo, você não vai pagar absolutamente nada, tanto no nível expert, que é este o qual nós estamos estudando, como também no nível master. Você não vai pagar absolutamente nada, porque este curso ele é patrocinado pelo Ministério dos Pregadores do Telhado, ok? E falando em pregador do telhado, como eu falei, o curso é inteiramente grátis, não é obrigatório, mas eu te aconselho, meu querido aluno, minha querida aluna, a você ser um pregador do telhado, porque assim você está contribuindo com a obra de Deus. É uma forma com a qual você está evangelizando também, tá bom? Em ser um pregador do telhado, além do mais, você vai ser muito abençoado. Então, se você não é ainda, você se torne um pregador do telhado, ok? Veja aí no rodapé do seu vídeo essas contas que estão aparecendo. Torne-se um pregador do telhado, que você vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, ative o sininho em todas as notificações, porque assim o YouTube vai identificar que você está interessado, né, nas nossas postagens. Toda vez que nós postarmos uma matéria, automaticamente ele vai te notificar e você vai receber aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, tá bom? Vamos iniciar a aula, mas antes eu quero te convidar para juntos fazermos uma oração em agradecimento a este momento, né, que Deus tem nos proporcionado através desta live, nesta pandemia que nós, por enquanto, ainda não temos a condição de fazer a aula presencial, mas Deus tem dado, né, a solução, Deus tem dado o escape, Deus tem suprido as nossas necessidades, em nos proporcionar esta ferramenta, né, que é o YouTube, que é através da live. Nós fazemos isso com muito amor e carinho, como que fosse presencialmente, né? Então, esperamos que o próximo ano, né, assim querendo Deus, ou até mesmo, quem sabe aí, até no finalzinho deste ano, quem sabe a gente já volte aí com as aulas presenciais, ok? Então, com a mesma dedicação que nós fazemos esta live para você,
ao vivo aqui, nós faremos também na aula presencial, não tem diferença, tá bom? A diferença é que você não está aqui comigo ao vivo, né, presencialmente. Então feche os seus olhos onde você estiver, dá um sinal para Deus, põe a mão no teu coração. Se você está dirigindo, lógico, você não vai tirar as mãos do volante, você deixa uma mão no volante, tá bom? E põe uma mão no coração, vamos falar com Deus e agradecer por este momento. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, aqui estamos mais uma vez diante da Tua santíssima presença para primeiramente Te agradecer por todas as coisas que Tu tem feito na nossa vida. Muitas vezes, Pai, até mesmo os livramentos, né? Nós não percebemos em nossa vida o quanto Tua mão poderosa tem nos livrado de tantos acidentes, tem nos dado a proteção, e tudo isso nós devemos a Ti. Queremos Te agradecer por este momento, né? Momento único em que estamos aqui diante da Tua presença para aprender mais a Tua palavra. Não deixa, Pai, ninguém que está assistindo essa live, não deixa nenhum filho Teu ficar com dúvida. Antes, eles aprendam mais, meu Deus. Então, por isso, nós Te pedimos e Te agradecemos já por estas bênçãos. Usa tremendamente a boca deste mensageiro para que a Tua palavra seja pregada de forma eficaz. O Teu povo não veio aqui para ouvir o homem, ele quer ouvir a voz de Deus. Então, através dessa live, que seja feita a Tua vontade e que a Tua palavra seja expandida pelos 4 cantos do mundo, onde quer que esta pessoa esteja assistindo, que seja tocada pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, agora sim, oficialmente, nós vamos dar continuidade à nossa aula do curso gratuito de Teologia da Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim. Nós iremos estudar hoje a aula de número 46, a aula que fala sobre dízimos e ofertas, com o tema maldição e bênção. O texto inicial está no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, meus queridos e minhas queridas, nesta aula nós iremos falar das bênçãos decorrentes da fidelidade. Nós iremos falar também da maldição que é decorrente da infidelidade. Você sabe que, aliás, nós sabemos, né, que Deus, Ele estabeleceu orientações da sua palavra. Deus estabeleceu normas que, quando a gente cumpre, Ele mesmo nos abençoa. Isso aí é fato. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Passa-se o tempo, passa-se tudo, pode passar o que for, mas a palavra de Deus não há de passar. Isso é promessa de Deus, ok? Tudo muda na nossa vida. A mudança de governo, a mudança de prefeito, tudo na terra muda, mas a palavra de Deus continua. Daqui a milésima geração para frente, pode tudo mudar, mas a palavra de Deus será a mesma. Vamos ver um texto aqui que fala no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 35, que fala o seguinte. Vamos acompanhe comigo, por gentileza. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 35, para que não fique nas minhas palavras. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glórias a Deus. É o que eu falei anteriormente. Bom, pode passar tudo, mas as palavras de Deus não passam, ok?
tudo há de se cumprir. Vamos lá, vamos continuar aqui na nossa apostila. Maldição. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Não podemos optar por sermos infiéis a Deus, para não vivermos maldições nas nossas vidas. Quando desobedecemos a palavra de Deus, ficamos desprotegidos. Lemos no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 11, ok? Fala sobre isso aí. E por causa de vós, repreenderei o devorador. A palavra é clara, quando diz que o devorador só é repreendido por causa daqueles que são fiéis. O cristão fiel tem a bênção, o cristão infiel tem a maldição. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, então, o texto fala que quando desobedecemos a Deus, estamos pecando. E o pecado? O pecado gera a morte, ok? Então, em um linguajar mais claro, atualizado, né, trazendo isso aí para a realidade, então é o próprio ser humano que atrai a maldição. Se você é fiel, você vai ter bênção. Se você não é fiel, você vai atrair para si a maldição. Vamos aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 6, que fala sobre a obediência. Quando você é obediente, você tem bênçãos na sua vida. Vamos lá. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, isso prova mais uma vez que Deus se ira com a desobediência. Então, seja obediente. Quando Deus te pedir uma coisa, faça. Se Deus fala para você fazer uma campanha de 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos, faça. Deus pede isso para que a palavra dele se cumpra na sua vida, porque quando você é fiel, Deus vai honrar. E se você não for fiel, como eu te falei, você estará atraindo maldição para a sua vida. E além do mais, de estar enganando o Espírito Santo. E isso Deus não se agrada. Vamos continuar aqui na apostila. No livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 6, lemos: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos-os, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Deus, nesse trecho da palavra, pergunta ao povo como eles podem viver com tanto luxo, enquanto a casa dele estava em ruínas. Porém, quanto mais trabalhavam para si mesmos, não colocando a casa de Deus em primeiro lugar, menos eles tinham. E isso acontece na vida do infiel. No evangelista Mateus, capítulo 6, 33, explica: aprendemos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui fala de nós termos zelo com a casa do Senhor. Nós sabemos que a nossa própria casa, nós zelamos por ela, nós trabalhamos. Quem é que não quer ter uma casa arrumada? Você quer sempre ter seus móveis novos, você tem essa preocupação de zelar por sua casa, por mais humilde que ela seja, mas você zela pela sua casa. Então Deus está falando aqui, como pode você viver num luxo, né? Esquecendo que a casa de Deus tem que ser cuidada. Deus é muito zeloso com a sua palavra, Deus é muito zeloso com todos nós. Então nós devemos ser zelosos com as coisas de Deus, devemos ter essa preocupação de estarmos sendo em comunhão, né, com a igreja, de estar tendo essa preocupação
o que está faltando na igreja, isso, aquilo, outro, e ser fiel nos nossos dízimos, ser fiel nas nossas ofertas alçadas. Você pode ter um emprego, não sei, você pode estar desempregado, você pode ter 2 empregos, 3 empregos. Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a prosperidade, mas tem gente que tem 2, 3 empregos e não vive bem. Tem gente que está desempregado, mas é ali, na fidelidade com o Senhor, e o Senhor não deixa faltar nada na sua casa. O Senhor honra ela, porque todas as vezes que ela pega, quando ela passa alguma finança por sua mão, ela honra a casa do Senhor. Enquanto as pessoas que têm 2, 3 empregos, só vivem contraindo dívidas, além de suas possibilidades, zela a sua casa pessoal, mas esquece da casa do Senhor. Então, Deus, Ele se ira contra essas coisas, né? O próprio Jesus, Ele tinha um zelo muito grande com o templo, com a casa do Senhor, né? Então, certo dia estava passando Jesus, chegando no templo, né? E viu aquela armação toda, todo mundo no templo, era vendendo carneiro, ovelha, era pássaro, era isso, a mercadoria de antigamente, né? As especiarias de antigamente, em pleno templo do Senhor. Então, Jesus não gostou nada daquilo, ele mostrou com a sua atitude uma preocupação com a casa de Deus. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, é essa preocupação que nós devemos ter com a casa do Senhor, né? É nós sabermos que temos que ter aquela consciência de que a casa do Senhor sempre está precisando de nós, né? Nós temos que levar o dízimo à casa do tesouro para que haja um mantimento em si, conforme determina a palavra de Deus. Então, Jesus, com o seu zelo com a casa do Senhor, viu aquela armação toda e só, para aí, vamos parar, isso não está certo, eu não quero nada de comércio na casa do meu pai, vão se retirando, leve suas mercadorias para lá. Ele não gostou nada disso não, viu? Ele não gostou e saiu, arrepiando tudo. Jesus virou-se naquela hora ali. Então vamos conferir, para não ficar aqui só nas minhas palavras, qual foi a atitude de Jesus, demonstrando assim um zelo, uma preocupação com a casa do Pai. Está no Evangelista João, capítulo 2, verso 5. Acompanhe comigo, por gentileza. Por isso que é bom você estar com a palavra de Deus, para você acompanhar sempre as nossas pregações. O que nós falarmos aqui, nós conferimos com a palavra de Deus. Vamos lá. Evangelho segundo João, capítulo 2, verso 5, fala o seguinte: e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Está vendo só? Isto é a preocupação, isso foi uma preocupação, isso foi nada mais nada menos do que o zelo que o Senhor Jesus demonstrou com a casa do Pai, a casa de Deus, né? No caso, no templo, que é a nossa casa. Então, vamos continuar aqui com a apostila. Ananias e Safira são exemplos de que viveram maldição por não entregarem aquilo que havia prometido. A mentira e a avareza fizeram eles mesmos transformarem em maldição aquilo que era para ser bênção. O julgamento de Deus sobre Ananias e Safira produziu choque e medo entre os cristãos, fazendo-os perceber como Deus leva a sério o pecado. Então, continuando, ficarão de fora os cães e os feiticeiros,
e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Está no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 15. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Isto está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5. Ora, muito bem, de acordo com as Escrituras, Ananias era casado com Safira. Então, eles tinham uma grande propriedade, resolveram vender. Até aí, tudo bem, né? Vendendo esta propriedade por um valor muito alto, digamos, 100 mil reais, vendeu essa propriedade, né? Eles retiraram o dízimo, 10%, daria o quê? 10 mil. Mas, tanto Ananias como Safira se reuniu e reteram uma parte do dízimo, né? E a outra parte depositaram aos pés dos apóstolos. Meus amados, meus queridos, minhas queridas, não retenha aquilo que é do Senhor. Antes, seja grato pela grandeza, pelas coisas que Deus faz na sua vida. Quando você retém aquilo que é de Deus, você está pecando, como eu falei anteriormente. E o que é que gera o pecado? O pecado gera a morte. Então, isto é muito sério. Não brinque com o Espírito Santo não, ok? Não retenha aquilo que é do Senhor. Pode dar o que der na vida. Eu deixei de pagar água, eu deixei de pagar a luz, o meu cartão de crédito fica para depois. Mas a primícia do Senhor, não mexa, não retém aquilo que é de Deus, ok? Como fez Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo. E olha qual foi a consequência desta atitude: venderam um terreno, reteram aquilo que é de Deus, a outra parte deram. Eu recebi aqui 10 mil reais, né? Eu vou tirar aqui o dízimo. Espera aí, o dízimo é 1.000 reais. Não, acho que 1.000 reais é muito, né, para a igreja. Não vou dar não, 1.000 reais. Vamos dar 800, vou ficar com 200, né? Você está retendo aquilo que é de Deus. Não faça isso não. Antes, seja fiel. Não atraia maldição para a sua vida não. Deus 10%, devolva os 10% aquilo que é de Deus. Então Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, reteram aquilo que é de Deus, e a palavra de Deus se cumpriu. Do jeito que se cumpre na promessa, quando você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas alçadas, que você o quê? Você recebe bênçãos. Você pode atrair maldição se você não for fiel. Então veja o que aconteceu com Safira e Ananias. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3. Vamos ver o que aconteceu com Ananias e Safira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3. Encontraram aí? Vamos lá, diz o seguinte: disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-o não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste deste desígnio em teu coração? Isso eram as perguntas que Pedro fazia para Ananias.
Não mentiste aos homens, mas a Deus, foi o que eu falei anteriormente. E Ananias, ouvindo estas palavras, ele se tocou, que mentiu ao Espírito Santo. Ele se tocou da besteira que ele fez, da coisa errada que ele fez. Então, Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu. Ora, meus amados, a palavra de Deus, como eu falei no texto inicial, ela se cumpre na vida de quem é fiel. A palavra de Deus, ela lhe traz bênção quando você é fiel. Quando você é infiel, você está atraindo maldição, ok? Então vamos continuar aqui na nossa apostila. O gafanhoto, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Está no livro do profeta Joel, capítulo 1, verso 4. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Grifa aí essa palavra na sua apostila. O meu grande exército que enviei contra vós, ok? Você vai já entender. O migrador, o cortador, o devorador e o destruidor só tem legalidade para agir na vida dos cristãos que não são fiéis nos dízimos e nas ofertas alçadas. E segundo Joel, eles fazem parte do exército de Deus, ou seja, é o Senhor que dá permissão para eles agirem na vida do infiel. Muito bem, gafanhoto, migrador, cortador, destruidor, O que é, professor Roberto? Me explica aí que tipos de demônio é esse? Demônios? Não são demônios, meu querido. Não são demônios. Tanto o migrador como o cortador, devorador, destruidor, eles são agentes da justiça de Deus. Eles têm poder? Tem. Qual é o poder que eles têm? Eles têm um único poder, que é o poder de agir na vida do infiel, ok? Então, cada um com a sua classificação, que poderá agir na vida de quem é infiel com as coisas de Deus. Então, você preste muito atenção na sua fidelidade, como é que está a sua vida, se você está sendo fiel. De repente, as coisas na sua vida começam a andar para trás, como fala o ditado, As coisas começam a retroceder na sua vida, e aí você fica se perguntando: a minha vida era tão equilibrada, hoje está desequilibrada, hoje é doença na família, hoje tudo quanto eu ganho, eu até ganho bem, mas não vivo como eu vivia antigamente, entendeu? Então, meu querido aluno, minha querida aluna, preste muita atenção. Aqui na Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim, você não fica com dúvida em nada. Aprenda mais essa lição, que os espíritos cortador, migrador, devorador e destruidor são agentes de legalidade de Deus, ok? Então Deus permite que esses espíritos hajam na vida de quem é infiel. Somente este poder esses espíritos têm, é de agir na vida daqueles que não honram a Deus. Então, vamos falar um pouquinho aqui da consequência e de que é cada espírito. O que é o espírito migrador, certo? O que é que o espírito migrador faz? Ele age trazendo pessoas. O migrador é um espírito que ele pode agir trazendo pessoas, para, digamos assim, tomar aquilo que é seu. Vamos dar um exemplo bem prático. Você está no seu trabalho há 5, 10 anos, por exemplo,
E você trabalha, chega cedo no seu trabalho, nunca tem uma falta, não tem um atestado, né? É aquele funcionário tido como padrão, né? Todo mês o seu nome está lá naquela plaquinha como destaque, mas você não passa simplesmente daquele cargo, né? Até então você recebe suas finanças, cuida bem da sua casa pessoal, a sua casa pessoal, ela é bem arrumada, né? É limpinha, você sempre está trocando os seus móveis e etc e tal. Mas eu te pergunto, como é que está a casa de Deus? Você não é fiel ao dízimo e à oferta alçada? Então, o que vai acontecer? O migrador vai lá e age na sua vida. Deus dá a legalidade para que ele haja na sua vida, chamando a você a atenção para que você seja fiel. Então, como eu te falei, o exemplo, você está aí, de repente, há 5, 10 anos na empresa, trabalhando ali, dando o seu melhor, mas você almeja um cargo maior e você nunca consegue. Sabe por quê? A sua fidelidade com Deus não está correta. Aí chega um funcionário, né, novato, 2, 3, 4 meses, passa de você. De repente, Deus dá um cargo a ele superior ao seu e você fica se perguntando: ele chegou agora e já foi promovido. Eu tanto tempo que estou nesta empresa e ainda não fui promovido. Então, faça uma reflexão. Esse funcionário novo, né, pode ser uma pessoa temente, pode ser uma pessoa conhecedora das coisas de Deus, conhecedora, uma pessoa digna, fiel, ali nos seus dízimos e nas suas ofertas, que Deus, de repente, está abençoando, né? E você, se não for fiel, vai continuar na mesma, ok? Vamos continuar aqui, falar sobre o devorador. O que é o devorador? O devorador é um espírito que faz o dizimista infiel gastar além daquilo que você pode, né? Tudo na sua vida está bem, mas de repente começa uma doença, ou com a própria pessoa, ou com um familiar, não sei, estava tudo bem, né? Aí vem uma doença, aí você pega seu salário, o qual você não devolveu o seu dízimo e a sua oferta, você vai ter que gastar, e muito, com remédios. E você fica: meu dinheiro só dá para remédios, e é remédio daqui, e você vai no SUS, você vai fazer uma consulta médica, quando chega lá, o médico passa um remédio, olha, vai pegar aqui na farmácia pública, você chega lá, esse remédio não tem, você tem que comprar, gastar dinheiro com muitos remédios, ok? Então, isso o devorador faz na vida de quem é infiel. Você está com seu carro, de repente você tem um carro, conseguiu sacrifício, do nada, uma batida, aí vai o prejuízo, né? Você gastar aquilo que você não tem, e para completar, lá vem mais o espírito devorador perturbando a vida daquele que é, aliás, perturbando não, agindo de acordo com a vontade de Deus, que você não é dizimista, não é fiel, então Deus dá a legalidade para ele agir na sua vida. Aí vem multa, aí vem seus aparelhos domésticos, estava tudo bem, dá um curto-circuito, queima tudo, aí, meu amigo, é aquele famoso bolo de neve na sua vida, em decadência financeira, por consequência de você não ser um dizimista fiel. Isso é o que acontece, o devorador faz na vida de quem não é fiel. Aí vem o cortador. O cortador é um espírito que ele age na vida de quem é infiel. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Você que é vendedor, você que é autônomo, né? Você tem o seu salário e você tem as suas comissões. De repente, agora, por exemplo, em plena pandemia, né? Não estou falando besteira, são exemplos verídicos que nós vemos no dia a dia. Há cortes de emprego, né?
no comércio, em tudo, nas indústrias. E as pessoas têm que se submeter a uma determinada obediência do patrão para não perder o emprego. Se você era vendedor, se você tinha comissão, o que é que o patrão faz? Olha, a partir de hoje você vai continuar nosso funcionário, mas se você quiser continuar, você não vai ter mais as suas comissões. Eu não vou dar mais a sua comissão. Se você quiser permanecer conosco, você permaneça, ok? Isso aí é um grande exemplo. Às vezes as pessoas também estão muito bem empregadas e elas têm participação de lucros, né? É uma coisa que é muito comentada hoje em dia, é o funcionário que tem participação de lucro nas empresas. A empresa gera tanto rendimento que acaba, né, dividindo esse lucro com os funcionários. E de repente você vem aí de uma vida que há muito tempo atrás você vem contando, né, com essa participação no lucro. Por quê? É bom ou não é, né? Você receber o seu salário e você receber também uma comissão, uma bonificação. É bom, claro que é bom, né? Mas de repente corta essa participação do lucro, a empresa resolve não dar mais. Então é isso que o espírito cortador faz na vida daquele que é infiel, ok? Então vamos continuar aqui. O espírito destruidor. O que faz esse espírito destruidor? É um espírito que ele age na vida dos dizimistas infiel, né? Destruindo com males, né? É quase que o exemplo também aí do espírito devorador. Ele devora, destrói, né? Então, o espírito destruidor, ele é mais grave na vida do dizimista infiel. Sabe por quê? Porque uma vez você sendo infiel, o espírito destruidor chega na vida do infiel com doenças. Você estava bonzinho, aí de repente tem uma depressão, né? Que é a doença do século. Hoje qualquer coisa as pessoas estão com depressão, estão depressivas por tudo. Só em pensar nesta pandemia, né? Já fica depressiva, como é que vai ficar meu emprego, isso não tem cura, e etc e tal, né? Então as pessoas ficam perturbadas quanto a esses aspectos, né? Então o espírito destruidor, ele pode provocar também uma destruição por invalidez, né, parcial ou invalidez total. De repente a pessoa tem um acidente, né, e infelizmente você não consegue ter aquele livramento que Deus tanto te livra todos os dias, porque quando você é um dizimista fiel, quando você é fiel, Deus honra você. É por isso que a nossa oração inicial, nós começamos, né, agradecendo a Deus pela proteção, porque Deus, Ele nos livra todos os dias e a toda hora os seus anjos estão ali acampados, ok? Estão acampados, nos protegendo de todos os males. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, nós falamos até agora das maldições e suas consequências, ok? Como a aula de hoje se divide em bênção, né, e maldição, agora nós vamos falar de bênçãos, ok? Vamos continuar comigo aqui na apostila. Acompanhe comigo, por gentileza. Bênção: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Isso aí está escrito no livro do profeta Malaquias 3:10. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Aliás, o profeta Malaquias, ele vem sendo mencionado desde a nossa primeira aula, né?
que nós falamos sobre esse versículo. Em aulas anteriores, nós falamos muito sobre esse versículo. E dentro desta aula, nós iremos falar também, ok? Iremos citar algumas passagens bíblicas sobre o profeta Malaquias. Continuando, ser dizimista é reconhecer que Deus é o dono de tudo. Está no livro de Salmos, capítulo 50, 10, 12. Lemos no livro de Romanos, capítulo 11, 36. Está escrito: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias a Deus. Pois a ele eternamente, amém, e de tudo aquilo que ele nos dá, devemos devolver a fidelidade, o santo dízimo e a oferta, para que a obra dele continue crescendo, para que o evangelho alcance a toda a criatura, assim como Jesus nos ensinou. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Você lê isso na palavra de Deus, acompanha aí, depois você pega aí, abre aí no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, 15, que tem toda a história. Muito bem, observamos aqui uma ordenança, né? Deus, Ele próprio, Ele estabeleceu que o dízimo é uma maneira, né, com a qual a gente reconheça a grandeza que Ele fez por nós, né? É uma maneira, evangelizar é uma maneira de reconhecer a grandeza e agradecer a tudo que Deus fez por nós, né? Pela maior oferta que Ele fez por nós. Sim, é evangelizar. Então, por isso que eu falei na aula inicial, compartilhe. A partir do momento que você compartilha essa própria live, né, com seu amigo, com seu vizinho, com todas as pessoas que você conhece, isso é um ide, né? O que Jesus está ensinando aqui. E ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, com certeza você já vai ter o seu galardão, porque tem muitas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus neste momento. Então, nós devemos reconhecer que tudo é dele. Se eu olho para frente, o que eu consigo enxergar, tudo é dele. Se eu olho para a minha esquerda, o que eu consigo enxergar, tudo é dele. Para a direita, para trás, para onde eu olhar, ele é dono de tudo, de todo o universo. Ele é dono do ouro, da prata e do bronze. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Então, para isso, nós temos que reconhecer a grandeza dele, sim, isto é bíblico, ok? A ordenança de Deus. Vamos continuar aqui na apostila. O dízimo pode ser a causa da bênção ou da maldição na vida de um cristão. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. No Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2, lemos: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, eu te ordeno hoje, o teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo, eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É promessa de Deus que aqueles que servem, aqueles que ouvem e guardam seus mandamentos, sejam abençoados. Meus queridos e minhas queridas, que promessa, né? A palavra de Deus se cumpre, né? Temos que ser sim fiel ao Senhor com as nossas primícias. Não adianta você achar que você é fiel ao Senhor, você dá qualquer coisa, dá resto para Deus. Deus não se agrada. Nós temos que agradar a Deus, assim como fez Abel, né?
em aulas anteriores que nós falamos sobre Abel e Caim, que o Senhor se agradou da oferta de Abel, porque muito antes de você dar a sua oferta, de você devolver o seu dízimo, Deus já tem feito um raio-x no teu coração. Ele já vê a intenção do seu coração. É o que nós falamos também nas aulas anteriores, né? Você pode fazer uma coisa que agrada a Deus hoje, né? Deus lê o teu coração, a tua intenção. Você pode fazer a mesma coisa que você fez hoje, amanhã, e não agradar a Deus, né? Porque Ele sonda o teu coração. Então o Senhor, Ele se agradou da oferta de Abel, porque Abel deu a primícia, ele deu os primogênitos a Deus, e além do mais, ele ofereceu como oferta a gordura, que a gordura naquele tempo era algo preciosíssimo. A palavra de Deus diz que ele espalhou a gordura, né? E além das primícias, ele espalhou a sua gordura, fez um altar e ofereceu a Deus em holocausto, e Deus se agradou muito da oferta dele. Mas deixa eu te fazer aqui um esclarecimento. Deus não pediu a oferta de Abel e Caim. Nós falamos isso na aula anterior, ok? Eles mesmos resolveram em agradar ao Senhor. Nós devemos fazer o melhor para Deus. Então, a intenção de Abel, ela foi recebida com bons olhos ao Senhor. Já Caim, que era lavrador, o que é que ele fez? A palavra diz que ele deu o resto, né? A palavra fala sobre cabo de dias, ou seja, lá para o final da colheita, ele colheu hoje, deixou a colheita lá murchar. Aí nós demos também aquele exemplo da feira, né? Qual é o melhor horário que você vai para a feira para colher as frutas, as verduras, hortaliça, verdinha, fresquinha? Qual é o melhor horário que você pode ir para uma feira de rua, né? Nós falamos sobre isso. O melhor horário que você pega essas frutas fresquinhas é o horário da manhã. Era o que o que Caim deveria ter feito, para o Senhor. Era pegar aquelas hortaliças fresquinhas, as melhores do seu pomar, né? Da sua agricultura, da sua lavoura, e oferecer ao Senhor. Então a palavra diz que ele irou-se contra Deus, né? Então a vontade de Caim era matar a Deus. Como? Não pode matar a Deus. Deus é espírito, meu amado. Então ele, com esta ira toda, foi e vingou-se do seu irmão Abel, ok? Então seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas, porque o Senhor, Ele nos honra de verdade. Quando nós somos fiéis aos nossos dízimos, quando nós somos fiéis às nossas ofertas alçadas, Deus nos honra, porque Ele cumpre a promessa. A palavra dEle não há de passar. O que Ele prometeu aqui, Ele cumpre. Aliás, eu te faço aqui um desafio. Se você ainda não é dizimista fiel, se você ainda não é ofertante, se torne hoje mesmo, faça um desafio, né? Eu estou falando aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus. Faça um voto com Deus, faça um desafio a Deus. Se você não é dizimista fiel, se torne hoje por 3 meses, para você ver o que vai acontecer na tua vida, ok? Faz isso aí, depois você escreve nos comentários e você vai ver o que é que Deus vai falar, Deus vai fazer na tua vida, que a tua vida não vai se tornar a mesma vida de antigamente que você está. Eu falo isso na autoridade do Espírito Santo de Deus, que quando você se torna um dizimista fiel, um ofertante, Deus honra, meu irmão, a sua vida. Eu sou prova viva disso, ok? Então, quando você é fiel a Deus, Deus passa a ter um compromisso com você, Deus honra a sua vida e Ele faz cumprir a palavra dEle, para que você possa, através disso, passar para outras pessoas que Deus te honrou e quer honrar a vida de todos aqueles que também forem fiéis a Ele. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento,
tem muitas promessas. O reino de Deus tem muitas promessas para você. Eu poderia aqui, meus queridos, minhas queridas, citar, não sei quantas, né? Quantas promessas você quiser, se eu quisesse citar aqui, eu passaria o dia, passaria a noite, a madrugada, citando aqui as promessas de Deus, que quando você é fiel, Deus honra a sua vida, Deus cumpre, Ele passa a ter esse compromisso com você. Eu poderia citar inúmeras promessas de Deus aqui, né? Mas eu separei aqui 5 bênçãos. Eu queria que você anotasse aí onde você está, anote aqui essas 5 principais bênçãos para que a gente possa ver, para que você possa compreender mais o que a palavra de Deus promete, o que é que Deus promete na sua vida quando você é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Vamos lá, o que é que Deus faz na vida dos fiéis? Deus abre as janelas dos céus. Isto é promessa de Deus. Ele abre as janelas dos céus. Isso aí está escrito, né, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que nós tanto mencionamos aqui, né, que fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir umas janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Isso é promessa de Deus na vida de quem é fiel. Ele abre, ele escancara as janelas dos céus para você, meu querido aluno, minha querida aluna, você que está assistindo a gente agora nesta live. A segunda bênção, Deus derrama a bênção sem medida. Ora, o que você imaginar aqui na Terra tem limite, né? Se um dia existiu dinossauros e foram extintos, é porque houve um limite. Tudo que há na Terra tem um limite, ok? Mas o que não tem limite, as bênçãos de Deus são ilimitadas, meu querido. As bênçãos de Deus não têm limite na sua vida. É assim, Deus ele é recíproco com você. Uma vez você sendo honesto, você sendo fiel com Ele, a reciprocidade é verdadeira, ok? Então, esse é o Deus que Ele age de acordo com a sua fidelidade. Então, vamos aqui no 5º livro de Moisés, chamado de Deuteronômio, ok? Para confirmar que Deus derrama bênçãos sem medidas. 5º livro de Moisés, chamado de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 11. E o Senhor te dará de bens do fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Glória a Deus, que bênção, né? Hoje em dia, muita gente tomando dinheiro emprestado, para sanar uma dívida e outra, mas quando você é fiel ao Senhor, Deus derrama a bênção sem medida. Ao invés de você tomar emprestado, você vai emprestar, Deus vai derramar a bênção sobre todos os teus celeiros, ok? Terceiro, Deus repreende o devorador. Nós falamos agora há pouco sobre cada um desses espíritos, ok? Que são o quê? Vocês se lembram ainda? São agentes de justiça de Deus, não são nenhum demônio. Então vamos conferir aqui, para que não fique nas minhas palavras, que Deus repreende o devorador. Está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 11. Vamos lá. E por causa de vós repreenderei o devorador,
e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril. Glórias a Deus, que promessa, né? Que promessa abençoada. Deus quebra a maldição da esterilidade. Olha aí, Deus quebra a maldição da esterilidade. Meus queridos e minhas queridas, a esterilidade no Antigo Testamento era tida como uma maldição, né? Por quê? As mulheres que se casavam, que eram estéreis, né? Não podiam dar filhos, elas tinham que sofrer a consequência, de acordo com a lei, né? De permitir com que os seus esposos casassem com outra mulher que gerasse filhos, né? Então, filhos naquela época era sinônimo de riqueza, de bênção. Então, a lei dizia, casou, tem que ter filho, tem que gerar filho. Você imagina o quanto as mulheres passaram, sofreram, amarguradas, né? Por mais que ela obedecessem àquela lei, né? Mas qual mulher não ficaria constrangida, triste, né? Em saber que não poderia dar filhos, não poderia gerar filhos, né? Para a sua descendência. Então isso era muito constrangedor. Foi o que aconteceu com muitos personagens bíblicos, né? Tipo Sarai, né? Naquele tempo Deus ainda não tinha denominado Sarai como Sara, nem Abrão como Abraão, né? O caso de Rebeca, o caso de Ana, vários exemplos aí, né? Então essas pessoas tinham que conviver com essa tristeza, com essa amargura, mas foram mulheres de fé e Deus quebrou esta esterilidade. Vamos comigo aqui, acompanhe por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 17, verso 15. Gênesis, capítulo 17, verso 15. Acompanhe comigo, por gentileza. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai: tua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas de Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e o abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. E caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse ao seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Era motivo de riso, né? Abraão com 100 anos, Sarai com 90 anos, dava para acreditar? Estéreis mais, né? Estéril mais era Sarai. Como é que pode um negócio desse? É promessa de Deus, mas Deus quebrou a maldição da esterilidade na vida de Sarai, e ela concebeu sim o filho da promessa. Amém? Vemos aqui outro exemplo no próprio livro de Gênesis. Volte aqui comigo, por gentileza, capítulo 25, verso 21. Acompanhe aí. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, ou seja, deu um filho. Então Deus quebrou esta maldição da esterilidade. Meus queridos e minhas queridas, a esterilidade nos dias de hoje, trazendo para o mais popular, pode ser em qualquer área da sua vida. Sim, claro. Pode ser na sua área financeira, está ali, estéril, amarrada, não acontece nada, está do mesmo jeito, né? Está de mal, amanhã está pior, está estéril sua vida, nada acontece de bênção, né? Pode ser na sua área social, né? Na sua saúde, né? Então,
essa maldição, essa esterilidade, do jeito que Deus quebrou no Antigo Testamento, o Deus de antes é o mesmo Deus de hoje que quer fazer milagres na sua vida, ok? Quinta bênção: Deus se transforma em uma pessoa bem-aventurada. Olha aí que maravilha, né? Quem não quer ser, hoje em dia, uma pessoa bem-aventurada? Vamos ver aqui no quinto livro de Moisés, mais uma vez, chamado de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz o seguinte: e será que ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Glória a Deus! Que promessa maravilhosa! Quando você é fiel, você recebe as promessas de Deus. Não tenha a menor sombra de dúvida sobre isso, sobre o poder de Deus. Meu querido, minha querida, que acompanhou a gente agora até o final desta aula, estamos chegando ao final, né? Mas aqui na página 4 da nossa apostila, eu vou te oferecer aqui um questionário, né? Através desta aula, você leu, você estuda e você vai responder essas questões, ok? Vamos lá. O questionário diz o seguinte: questão número 1, leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa incorreta. A letra A diz que o dízimo pode ser a causa da bênção ou da maldição na vida de um cristão. A letra B diz que o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor só tem legalidade para agir na vida dos ímpios. A letra C diz que Ananias e Safira são exemplos de pessoas que viveram maldição, por não entregarem aquilo que havia prometido. A letra D diz que aqueles que roubam a Deus nos dízimos estão debaixo de maldição. Quesito número 2, leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com X a única alternativa correta. A letra A fala que o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor fazem parte do exército de Satanás e só tem legalidade para agir na vida dos cristãos no geral. A letra B fala que o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor fazem parte do exército de Satanás e só tem legalidade para agir na vida dos que são fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. A letra C, o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor fazem parte do exército de Deus e só tem legalidade para agir na vida dos que são fiéis nos dízimos e nas ofertas alçadas. A letra D, o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor fazem parte do exército de Deus e só tem legalidade para agir na vida dos fiéis. Nós estudamos bastante essa matéria, né? Batemos firme sobre isso aí. Eu tenho certeza que você já sabe a resposta correta. O 3, o que repreende o devorador? Assinale com X a única alternativa correta. A letra A diz que o que repreende o devorador é a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. A letra B diz que é a oração no nome de Jesus. A letra C fala que é o jejum em oração. A letra D diz que é o conhecimento da palavra de Deus. O 4, o que podemos aprender com a oferta da viúva pobre? Assinale com X a única alternativa correta. A letra A diz que existem pessoas que são tão pobres que não precisam ofertar. A letra C diz que o pobre nunca dará mais do que o rico, mas Deus recebe. A letra C fala que Jesus, sabendo que aquela oferta em tudo que a mulher tinha para se sustentar, não aceitou. A letra D fala que toda oferta na casa do Senhor precisa ter um grande valor para o ofertante. E o 5, você vai ler o que você entendeu, você vai descrever aí em 5 linhas, ok? E vai fazer um resumo aí da apostila. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, você que nos acompanhou até agora, nós estamos chegando
a mais um final de uma aula. Hoje nós estudamos a continuação da matéria Dízimos e Ofertas, parte 3, aula 46, que falou sobre maldição e bênção. E eu tenho certeza que com essa aula você não tem mais dúvida quando se trata deste assunto. Nós pedimos mais uma vez que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, ok? Ative o sininho, todas as notificações, dê o seu joinha. Isto é muito importante para o nosso trabalho, ok? Se você ainda não é um pregador do telhado, seja agora mesmo, ok? Vá aqui numa dessas contas que está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo e se torne um pregador do telhado, porque Deus vai te abençoar muito no nome santo do Senhor Jesus. Nós chegamos a mais um final desta aula, pedindo que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar presente sempre nos acompanhando nesta live que Deus proporciona este momento único para a gente. Que a graça e a paz do nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação com o Espírito Santo de Deus, esteja desde hoje para todo sempre na sua vida, no nome santo do Senhor Jesus. Um abraço, um beijo da minha alma e viva o Senhor Jesus!